hoje eu vou te mostrar como pensar de forma estratégica para faturar 50 mil com a contabilidade usando marketing, vendas e posicionamento. O segredo para faturar 50 mil com a contabilidade. Se você quer faturar 50 mil reais por mês com a contabilidade, você precisa entender uma coisa antes de qualquer estratégia de marketing. 50 mil não é um sonho, é uma conta. E quando você entende essa conta, para de tratar crescimento como sorte, começa a tratar crescimento como planejamento. E muitos empresários contábeis dizem, eu quero faturar mais, eu quero chegar nos 50 mil, eu quero crescer meu escritório. Mas quando você pergunta quantos clientes você precisa, qual o ticket médio precisa ter, quantas propostas precisa enviar, quantas reuniões precisa fazer, quantos leads precisa gerar, qual canal você vai trazer mais esses leads? A resposta normalmente é o quê, gente? Silêncio. E esse é o problema. O escritório quer faturar 50 mil, mas não sabe qual é a matemática por trás disso. Sem promessa mágica. Sem ilusão, gente, de resultado fácil. E sem aquela ideia de que basta postar no Instagram e esperar o cliente aparecer. Vamos direto ao ponto. Primeiro, você precisa calcular o caminho. Se o seu objetivo é faturar 50 mil reais por mês, a primeira pergunta é, qual é o seu ticket médio? Já pensou nisso? Se o seu honorário médio é de 500 reais por cliente, você precisa de 100 clientes ativos para chegar em 50 mil. Se o seu honorário médio é de R$ 1.000 por mês, você precisa de 50 clientes ativos. Se o seu honorário médio é de R$ 2.000, você precisa de 25 clientes. Percebe a diferença? O problema não é apenas faturar 50 mil. O problema é entender qual modelo você quer chegar lá. Porque faturar 50 mil com 100 clientes de R$ 500 é uma operação. Faturar 50 mil com 25 clientes de R$ 2.000 é outra operação completamente diferente. Muda o tipo de cliente, muda o nível de entrega, muda o posicionamento, muda a equipe, muda o atendimento, muda a proposta, muda a venda. Então, antes de pensar em marketing, pense em modelo. Você quer volume ou quer cliente de maior valor? Você quer atender qualquer empresa ou quer se posicionar para um segmento mais lucrativo? Você quer crescer enchendo a carteira ou quer crescer com mais margem e menos caos? Essa decisão vem antes da estratégia. Segundo, você precisa definir cliente certo para esse faturamento. Não existe marketing, gente, forte para uma oferta confusa. Se o seu escritório fala, fazemos contabilidade completa para empresas, você está dizendo a mesma coisa que milhares de outros escritórios dizem. E quando todo mundo parece igual, o cliente sempre vai escolher pelo preço. Agora, se você fala, ajudamos clínicas a organizar impostos, folhas e números para crescerem com mais segurança, ou ajudamos prestadores de serviço a pagarem menos impostos com clareza e estruturarem melhor a gestão financeira, ou atendemos empresas digitais que precisam organizar faturamento, tributação e rotina financeira. Viu a diferença? A conversa vai mudar, porque o cliente entende mais rápido o que você fala com ele. E esse é um dos grandes segredos para faturar mais na contabilidade. Não é falar com todo mundo, é falar com clareza, com o cliente que você quer atrair. Um escritório que quer chegar a 50 mil precisa parar de depender de cliente aleatório, precisa construir uma carteira estratégica. E a carteira estratégica começa com posicionamento. Terceiro, você precisa transformar serviço contábil em oferta de valor. Muitos contadores vendem assim: fazemos departamento fiscal, contábil, pessoal, declarações e obrigações acessórias. Isso é o que você faz, mas não é necessariamente o que o cliente compra. O empresário compra, gente, segurança, ele compra clareza, ele compra redução de risco, compra organização, compra previsibilidade, compra apoio para tomar decisão. Então, se você quer faturar mais, precisa traduzir seus serviços. Em vez de dizer fazemos apuração de impostos, você vai dizer assim: ajudamos sua empresa a pagar impostos com segurança, reduzindo riscos e evitando surpresas. Em vez de dizer fazemos folha de pagamento, você vai dizer assim: organizamos a rotina trabalhista para que sua empresa contrate, pague e cumpra obrigações com segurança. Entendeu? Em vez de você dizer fazemos contabilidade gerencial, você vai dizer desse jeito: ajudamos você a entender se a empresa está dando lucro, onde o dinheiro está indo e quais decisões precisam serem tomadas. Isso é valor. Sem vender valor é muito difícil aumentar ticket. E sem aumentar ticket, faturar 50 mil pode virar uma operação pesada, cheia de clientes, barato e pouca margem.
Quarto, você precisa ter uma presença digital que gere confiança. Não adianta a gente querer faturar 50 mil se quando o cliente pesquisa seu escritório, ele não entende quem você atende, o que você resolve e por que deveria confiar em você. Hoje, antes de chamar seu escritório, o empresário ele olha tudo. Ele olha seu site, olha seu Instagram, olha o seu Google, olha suas avaliações, olha os seus conteúdos, olha se você parece especialista, olha se sua comunicação passa segurança. Então, sua presença digital precisa funcionar como uma vitrine comercial, mas não uma vitrine bonita apenas, uma vitrine que vende. O seu site precisa deixar claro quem você atende, quais problemas você resolve, quais serviços oferece, qual é o próximo passo e por que o cliente deve falar com você. Seu Instagram precisa reforçar a autoridade, não com um post genérico, mas com conteúdo que mostram dores reais do empresário. Seu Google precisa estar bem configurado, com informações corretas, fotos, avaliações, descrição clara, serviços, localização e canais de contato, porque o cliente precisa encontrar você. Mais do que isso, precisa confiar quando encontra. E o quinto, gente, você precisa criar canais de aquisição. Faturar 50 mil não pode depender apenas de indicação. Indicação é ótimo, mas indicação não pode ser o único motor do seu escritório, porque indicação é imprevisível. Ela vem quando vem, no perfil que vem, no momento que vem, e você não controla volume. Se você quer crescer de forma mais consistente, precisa construir canais de aquisição. Pense em pelo menos 4 canais. Primeiro canal, Google, porque muita gente procura contador quando já tem intenção de compra. Pesquisas como contador para abrir empresa, escritório de contabilidade perto de mim, contabilidade para clínicas médicas, contabilidade para prestador de serviço, troca de contador, migrar de MEI para ME. Essas buscas indicam intenção. Intenção vende mais rápido que distração. Segundo canal, conteúdo orgânico. Aqui entra o Instagram, YouTube, blog, artigos, vídeos curtos e conteúdos educativos. O objetivo não é apenas aparecer, é educar o cliente antes da venda. Terceiro canal, tráfego pago. Anúncios pode acelerar a geração de leads, mas ele só vai funcionar bem quando você tem uma oferta clara, uma página boa, um processo comercial preparado. Anunciar uma mensagem fraca, gente, só faz você gastar dinheiro mais rápido. Quarto canal, relacionamento estratégico, parceria com os advogados, consultores, agências, empresas de software, associações, especialistas de nicho e clientes satisfeitos. Esse canal pode gerar oportunidades excelentes, mas precisa ser trabalhado com intenção. Você pode esperar que as pessoas indiquem seu escritório. Por acaso, você precisa criar presença, trocar confiança. Sexto, você precisa entender a matemática dos leads. Isso mesmo. Vamos imaginar, gente, que você quer conquistar 5 novos clientes por mês. Se a cada 10 reuniões você fecha 3 clientes, você precisa de mais ou menos 17 reuniões para fechar 5. Agora, se a cada 10 reuniões você fecha apenas um cliente, você precisa de 50 reuniões para fechar os mesmos 5. Percebe a diferença? O problema pode estar no marketing, mas não pode estar na venda. Às vezes o escritório até gera lead, mas perde na reunião. Às vezes até faz reunião, mas manda proposta genérica. Às vezes até manda proposta, mas não faz o retorno, follow-up. Às vezes você faz até o follow-up, mas não sabe defender valor. Então, para chegar em 50 mil, você precisa olhar a jornada inteira. Quantas pessoas entraram em contato? Quantas vieram para a reunião? Quantas receberam proposta? Quantas fecharam? Qual é o ticket médio? Qual é o tempo de fechamento? Qual canal gera o melhor cliente? Sem esses números, você dirige um carro no escuro. E escritório que é dirigido no escuro não cresce com previsibilidade. Sétimo, você precisa ter uma oferta de entrada forte. Muitos escritórios tendem a vender direto o contrato mensal, mas em alguns casos, gente, o cliente ainda não está pronto. Ele tem dúvida, tem insegurança, quer entender o cenário, está comparando opções, não sabe se troca de contador agora, não sabe se abre empresa do jeito certo, não sabe se está pagando imposto demais. E aí que entra uma oferta de entrada. Pode ser, por exemplo, diagnóstico contábil, análise tributária inicial, avaliação para abertura de empresa, revisão da contabilidade atual, conversa estratégica sobre a troca de contador, análise de riscos fiscais e trabalhistas, diagnóstico financeiro para a empresa em crescimento. A oferta de entrada tira o cliente da dúvida e coloca ele em conversa com você. E conversa comercial bem conduzida gera venda. Oitavo, você precisa vender com um diagnóstico. Se o cliente chega e você apenas pergunta qual é o seu faturamento, quantos funcionários você tem, qual o regime tributário,
Qual atividade você está coletando dados? Fala para mim, mas ainda não está vendendo valor. Essas informações são importantes, mas a venda começa quando você entende a dor. Você vai perguntar para ele assim: o que fez você procurar uma contabilidade agora? O que não está funcionando hoje para você? O que você espera de um contador? Você busca apenas cumprir obrigações ou quer mais orientações para tomar decisões? Qual o problema que você quer evitar nos próximos meses? Você sente que tem clareza nos impostos que você paga? Você sente clareza na sua retirada, no lucro? Essas perguntas mudam a conversa porque agora você não está vendendo um pacote, você está entendendo o cenário todo. E proposta sem diagnóstico vira orçamento, mas proposta com diagnóstico vira recomendação. Nono, você precisa aumentar o valor percebido da proposta. Uma proposta fraca diz assim: serviço fiscal, serviço contábil, departamento pessoal, obrigações acessórias, valor mensal. Uma proposta forte conecta o serviço com o problema do cliente. Ela mostra o cenário identificado e os riscos percebidos, as necessidades da empresa, a solução recomendada, o escopo de trabalho, a rotina de acompanhamento, o investimento e o próximo passo. Quando o cliente olha uma proposta assim, ele percebe que não recebeu um preço genérico, ele recebeu uma recomendação construída para o caso dele. Isso aumenta valor percebido e o valor percebido aumenta a conversão. Décimo, você precisa fazer follow-up. Muitos escritórios perdem dinheiro porque param depois da proposta. Manda o PDF, esperam, o cliente some e ponto, né? E acabou. Mas o cliente subir nem sempre significa falta de interesse, sabia? Às vezes significa dúvida, falta de clareza, medo de decidir, comparação, falta de urgência ou simplesmente rotina corrida. Você precisa acompanhar, mas acompanhar com profissionalismo. Não é mandar, e aí, fechou? É mandar, olá, tudo bem? Queria saber se conseguiu analisar a proposta, se ficou alguma dúvida sobre o caminho que recomendamos para a sua empresa. Entendeu? Ou você vai dizer assim: fico à disposição para conversarmos sobre os pontos da proposta. O mais importante é você ter clareza antes de decidir. Isso mostra, gente, presença, mostra organização, mostra a condução e aumenta o fechamento. Agora deixa eu resumir o caminho para faturar 50 mil com contabilidade. Primeiro, defina o número. Você quer 50 mil? Ótimo. Mas qual o ticket médio? Com quantos clientes? Em quanto tempo? Segundo, escolha o público. Não tente vender para todo mundo. Foque em segmentos, os perfis da empresa onde você consegue gerar mais valor. Terceiro, construa uma oferta clara. Transforme serviço contábil em solução para dores reais. Quarto, organize sua presença digital. Site, Google, redes sociais e conteúdos precisam passar confiança. Quinto, crie canais de aquisição. Google, conteúdo, anúncios, parceria, indicações ativas. Sexto, tenha processo comercial. Lead, diagnóstico, reuniões, proposta, follow-up e fechamento. Sétimo, acompanhe os números. Sem métrica você não sabe o que está funcionando. Oitavo, ajuste continuamente. O que não gera cliente precisa ser corrigido. O que gera cliente precisa ser fortalecido. Agora, um alerta muito importante. Não adianta querer faturar 50 mil se a sua operação não suporta 50 mil. Porque vender mais sem estrutura pode quebrar a qualidade. Se você conquista clientes, mas não tem processo, equipe, atendimento, entrega, o crescimento vira problema. Isso mesmo. Então, enquanto constrói marketing, vendas, organize também a operação. Padronize as tarefas, define escopo, treine a equipe, controle prazos, crie rotina de atendimento. Tenha clareza sobre o que está incluso e o que é esse serviço extra. Porque faturar mais só vale a pena se sobrar mais, gente. Não adianta chegar em 50 mil e continuar sem lucro, sem tempo e sem controle. O objetivo não é só vender mais, é construir um escritório mais forte, mais previsível, mais lucrativo e mais valorizado. Para fechar, você precisa guardar isso. O segredo para faturar 50 mil com contabilidade não é uma única estratégia, é a combinação de 5 coisas: posicionamento claro, oferta de valor, presença digital forte, processo comercial e consistência. Sem posicionamento, você atrai qualquer cliente. Sem oferta, você vende tarefa. Sem presença digital, você fica invisível. Sem processo comercial, você perde oportunidade. Sem consistência, você começa e para o tempo todo. Mas quando essas 5 peças se encaixam, o crescimento deixa de ser sorte e começa a ser construção. Se você é empresário contábil e
Quer aprender a atrair clientes melhores, vender com mais valor, estruturar um processo comercial para crescer com mais previsibilidade? Conheça a nossa mentoria de vendas para contadores. Nela você aprende a posicionar seu escritório, melhorar sua abordagem comercial, criar propostas mais fortes e conduzir vendas com estratégia. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra 50k. Eu vou saber que quer mais conteúdos práticos sobre vendas e marketing, crescimento para escritórios contábeis. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Grande beijo, tchau, tchau.